As vantagens são maiores para quem permanece casado ou para quem se separa? O que fazer para manter uma qualidade de vida, uma alegria, uma felicidade sempre crescente? Eu sou Ednei Brito e vamos refletir sobre essas questões. Em dezembro de 2010, a Harvard Women's publicou um artigo no qual afirmava o seguinte, que as pessoas que estão bem num relacionamento, ou seja, estão num relacionamento satisfatório, essas pessoas vivem mais, elas lidam melhor com o estresse, elas têm mais saúde, se recuperam mais facilmente quando enfrentam problemas de saúde e são mais felizes. E aí uma série de outras pesquisas também que seguem na mesma linha, na mesma direção, mostrando que pessoas casadas, elas são mais realizadas, mais felizes que as pessoas solteiras ou as pessoas separadas. Mais recentemente, um outro artigo indica também que pessoas casadas e num casamento satisfatório, elas acabam tendo resultados, inclusive resultados financeiros, melhor do que pessoas não casadas. Então, tudo isso é muito interessante para a gente pensar na importância do casamento. Casamento que traz melhoria, a mulher muda a vida do homem, o homem muda a vida da mulher e ambos crescem. É um crescimento interessante, um crescimento realmente satisfatório. Por que o casamento acaba trazendo essa melhoria para a pessoa como pessoa? Porque o casamento melhora o homem, melhora a mulher. É um relacionamento onde a gente cresce, aprende a se doar, a gente aprende a entender melhor ao outro, e quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce. O casamento, ele faz toda a diferença na vida das pessoas, e um casamento satisfatório, porque é algo que a gente vai construindo. Então, o casamento sempre deve ser pensado como um projeto de longo prazo. E vivendo, é claro, um dia de cada vez, vivendo uma experiência de cada vez. E então, seguindo sempre nesta direção, entendendo que no casamento, aliás, casamento feliz, não é um bilhete de loteria, não é algo que acontece por acaso. Tem algumas pessoas que estão à busca de um casamento feliz, como também muitas pessoas estão à busca de dinheiro feliz, de dinheiro fácil, de casamento que vai acontecer num estalar de dedos. Isso não é real, isso não acontece. Nem com dinheiro, nem com casamento e nem com as coisas que realmente valham a pena. Todas elas precisam de investimento, de dedicação, de empenho. Então vamos lá. O que a gente pode fazer para melhorar o casamento, para manter a felicidade no casamento, para manter esse relacionamento sempre de forma interessante? Uma dica interessante: valorize a sua história. A história a dois, a história do casamento, porque isso também está comprovado que as pessoas que têm mais e melhores histórias no casamento, e melhores aqui no sentido assim de que valorizam mais as histórias do seu casamento, são pessoas mais felizes. Então quem tem 1 ano de casado já tem histórias para contar, e boas histórias dentro do casamento. Agora imagine a pessoa com 10 anos de casado, com 20, com 30, com 50 anos. Na medida que o tempo vai passando, as histórias vão ficando mais consistentes. E sabe aquelas situações onde, de repente, a gente se lembra de um momento vivido juntos, de um local pelo qual a gente passou, de uma comida que a gente comeu, de um passeio, enfim, de alguma experiência que foi interessante para os dois, e a gente se lembra, e lembrar é realmente muito bom, traz muito crescimento. Então se lembre dessas suas experiências e reviver a história juntos. Então revivam a história juntos. Eu e a Cláudia, nós temos mais de 34 anos de casados. E no período em que, desde quando começamos a namorar, a gente não morava na mesma cidade, então a gente não se via
normalmente ou constantemente como os casais que vivem numa mesma cidade. Então a gente tinha um período distante onde a gente via um ao outro. Então eu tive um objetivo, escrever carta para ela. E aí a gente trocava carta, eu escrevia, ela escrevia, e o meu propósito era escrever carta todos os dias. E todos os dias eu escrevi uma carta para ela. Enfim, nesse período de namoro a gente acumulou essas boas recordações. E hoje para a gente é muito gratificante a gente parar, se sentar, ler juntos essas cartas, ver aquilo que a gente, como é que a gente pensava, as declarações que a gente fazia um para o outro, e tudo isso traz muito crescimento, é muito satisfatório. Então, seja qual for aquilo que é significativo para você como parte da sua história, reviva a sua história. Reviva com o seu esposo, com a sua esposa, essas boas lembranças, porque uma das vantagens de ter um casamento como um projeto de longo prazo é esse, é que a gente vai construindo uma história cada vez mais interessante, cada vez melhor, e uma história que fará sempre muita diferença. Então relembre a história, os bons momentos, reviva isso. E uma outra dica que eu quero dar é a seguinte, além de reviver as suas histórias, ou a partir de reviver a sua história, seja grato por isso. Agradeça. Agradeça ao seu cônjuge, ou seja, a sua esposa, o seu esposo. Agradeça porque ele faz parte da sua vida. Obrigado, meu amor, por fazer parte da minha vida. Obrigado por me permitir fazer parte da sua vida. Então sejam gratos. Agradeça um ao outro por este privilégio, o privilégio de fazer parte desta história que está sendo construída. Agradeça a Deus por estar junto com vocês nesta história maravilhosa que está sendo construída. Porque aquele que encontra um parceiro, uma esposa, a esposa certa, o esposo certo, e quando eu digo aqui certo, a pessoa com quem você realmente vai trabalhar no sentido de se melhorar cada dia, então a gente recebe um presente de Deus ao encontrar a pessoa com quem a gente decide viver o resto da vida. Seja grato, agradeça ao seu parceiro, à sua parceira, agradeça a Deus, agradeça a vida. E quanto mais a gente agradece, mais a gente cresce, mais a gente melhora, menos a gente foca nas adversidades, nos problemas, e tudo isso traz muito mais satisfação. Seu casamento pode ser um casamento abençoado, um casamento feliz, pode ser aquele relacionamento que você sonha e aquele relacionamento que vai te trazer muito mais segurança em todos os sentidos, fazer de você uma pessoa que lida melhor com as adversidades, com os estresses, e então uma pessoa que lida melhor com todas as situações. Você pode experimentar cada dia esta alegria da vida a dois, do relacionamento a dois, porque viver a dois cada dia é de certa forma um desafio, mas ao mesmo tempo é um privilégio de crescimento, um privilégio de viver cada vez melhor. Então, faça isso. Aproveite a sua história. Compartilhem juntos, os dois, a história de vocês. Revivam esses momentos, sejam gratos e cresçam, porque é exatamente isso que Deus tem para vocês, para nós. Deus te abençoe, muitas felicidades, desejo um casamento abençoadíssimo para vocês.